Bom, olá, meu nome é Ed Chaves, tenho 39 anos e toco baixo no Oitão. Cara, me interessar por música, assim, música pra mim eu brincava no toca-disco do meu pai. Era o brinquedo, assim, quando eu era criança, era moleque. E quando eu fiz uns 10 anos de idade, foi com 10 anos de idade, minha mãe, como presente, me deu uma grana para comprar um disco e me deixou ir na Lapa sozinho. É um bairro que é próximo não, é um bairro aqui próximo da Coab aqui. E foi muito louco, porque foi a primeira vez que eu saí sozinho de casa e peguei um ônibus sozinho, fui para outro bairro, assim, fui praticamente pro centro, né, sozinho. E aí eu fui e comprei, isso foi em 19 de setembro de 88, eu tava fazendo 10 anos, eu comprei o Cabeça Dinossauro, do Titãs. E aí, puta, pirou, né? Pirei a cabeça ouvindo esse disco até fazer um furo no meio. Que depois virou moeda de troca, que eu pegava esse disco e trocava com os amigos, emprestava e ia pegando outros discos pra escutar. Foi mais ou menos, eu tava com uns 13, 14 anos. Por conta do rock, cara, assim, porque o meu primeiro contato musical, o primeiro show que eu fui, não foi nem de rock, foi meu primeiro berço musical, assim, foi o rap. Eu tinha 13, 14 anos, eu acho, 92, 93. Eu fui num show do Racionais, aqui na Rua de Cima, que ali foi a primeira vez que eu vi um show, assim, por mais, não vou dizer precário, mas era bem diferente do que é hoje, assim. E fui sempre me envolvendo com música. Aí tinha uns amigos no colégio que já eram envolvidos com música também, com o próprio rap, com rock, que era tudo misturado. Os moleques tocavam violão na escola. E aí eu me interessei também. Acabei ganhando um violão, um presente em casa, e comecei a fazer aula. Muito louco, eu ia fazer aula numa escola de violão, aí na volta eu passava na casa do BA, que hoje é batera do Oitão. Ele me passava um milhão de músicas, ele já tocava. O BA sempre foi músico, assim. E ele que me ensinava, eu ia pra escola fazer aula, voltava, passava na casa dele, e ele, não, vai tocar esse sertanejo aí não. Toca aí, me passava tipo uns rock da época, tipo Nirvana, Raul Seixas pra caralho, que ele gosta. E começou assim. Cara, a primeira banda foi Imaginária. E por isso que eu comecei a tocar baixo, porque até então eu queria tocar guitarra. Era eu, o BA, o Renato e o André. Nunca ensaiamos, nunca fizemos nada, mas era aquela banda tipo, não, você vai tocar baixo, você vai tocar guitarra, o BA, eu vou tocar batera e o André no vocal. E a gente ficou com essa banda Imaginária eterna, que nunca aconteceu. Mas banda de verdade mesmo foi quando eu saí do colégio aqui do bairro e fui estudar na Pompeia. Aí fui estudar num colégio chamado Miss Browne, onde ali minha cabeça deu uma mudada. Eu comecei a ter acesso a estúdios, conhecer estúdios, a galera que tinha banda mesmo assim. Aí montei uma primeira banda com os colegas do colégio mesmo. Que aí a gente começou a ir frequentar estúdio. Não rolou show, mas eu lembro que a gente fez alguns ensaios, tipo, era banda, a gente tem uma banda. Cara, isso daí foi em 96 a primeira banda. E o Oitão é de 2008. Putz, eu tive diversas bandas que começou e terminou no estúdio, um monte de gente. Só que em 2000, eu saí de São Paulo, fui morar fora de São Paulo, fui morar em Salvador e fiquei lá 2 anos. Aí nessa época eu desencanei de banda, vendi todo o equipamento que eu tinha, fui morar em Salvador, fiquei lá 2 anos. Voltei pra cá no final, eu acho que foi no final de 2002, comecinho de 2003, eu voltei pra São Paulo. E quando eu voltei pra São Paulo, eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas, desencanei geral de banda, assim. O que me fez voltar a tocar foi de novo. Eu voltei a ter contato com o BA, com o Marcelo, e aí ele tava numa banda, e essa banda não tinha baixo, uma coisa assim, que eram uns caras aqui de Pirituba, e me chamou pra tocar. Aí voltamos a tocar junto, eu, o Marcelo e o Michel.
E aí fiquei um tempinho com eles. Que também durou isso aí, a gente ensaiou, fez um primeiro show, eu saí da banda, assim, tava trampando. Cara, começou com uma jam, eu trombei o Tadeu num shows, ele também tava sem banda e a gente marcou de fazer uma jam e tal, e começou assim despretensiosamente. Ele, o Benê, que é outro batera, e aí foi rolando os ensaios e tal, aí até então era só nós três, aí depois eu já tava, não lembro, acho que eu tocava no Osso com o Henrique. E aí o Henrique entrou e virou banda mesmo, aí menos tipo de 6 meses, 1 ano, a gente já tava tocando não, já tava ensaiando mais sério, já tinha umas composições, aí decidiu gravar. Cara, então tem 2 discos, um de 2009, que é o primeiro, acho que lançou em 2009, que até foi 2009, que eu acho que, se eu não me lembro, se eu não me engano, foi 2009 que a gente gravou e lançou, mas tipo gravou e nem teve show de lançamento nada, a gente já tava tocando num monte de lugar, meio que pegou o disco, prensou e saiu distribuindo, vendendo. E aí foi legal, porque a gente começou a tocar muito, muito, muito. Tudo quanto é buraco a gente tava tocando, brother. E aí foi onde as pessoas foi falando no boca a boca. E depois em 2015 a gente lançou o Pobre Povo. Que é esse que a gente fez esses shows aí até o ano passado. Cara, a gente tá meio que, não parado, mas a gente tá compondo pra tentar gravar ainda esse ano, pra tentar lançar alguma coisa esse ano. Mas por esse ano ser um ano que tem Copa, tem eleição, tem um monte de coisa aí que atrapalha os shows, o lançamento das coisas também. A gente vai primeiro gravar e ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai lançar outro esse ano ainda ou ano que vem. Vamos ver o que a gente vai fazer com a banda ainda. Cara, a gente começou a rodar pelo Brasil muito cedo, assim. Porque acho que a primeira vez que a gente saiu do estado de São Paulo foi em 2010 ou 2011. Já fazendo um festival grande, a gente fez o Goiânia Noise em Goiânia. E ali deu uma dimensão maior, assim, pra gente. A gente tocou do lado do Raimundos ali, que foi legal pra caralho. Tinha gente pra porra no pico, mano. Eu não lembro o nome do lugar. Eu lembro que o lugar era muito grande. E, mano, tinha gente demais. E aí a gente chegou, o show foi bem legal. E ali deu pra ter uma noção, tipo, pô, esse negócio tá ficando legal. Tá crescendo, assim, tá começando a pegar um público maior fora de São Paulo. O show de Manaus é sempre legal pra gente, cara. Todas as vezes que a gente já foi pra lá. Mas o primeiro show em si foi muito foda. Porque a gente tocou numa virada cultural em Manaus. E aí foi um bagulho muito louco, que era pra gente tocar depois da pit, tipo 10h30 da noite. E aí deu uma... E o line-up, fala, não sei o nome. O cast das bandas era muito estranho, assim, não combinava nada com nada. O que é legal também. Era Erasmo Carlos, Pete, Oitão, se eu não me engano, Funk Como Legusta e Teatro Mágico. Era isso. Só que aí parece que o Erasmo Carlos se empolgou, tocou 1 hora a mais, ou deu um atraso. Aí tocou a Pete, aí deu uma treta lá na produção, acho que o Funk Como Legusta nem acabou tocando. Aí o Teatro Mágico exigiu o horário de palco, eles tocaram. Só que aí pra montar as paradas deles lá, que no show deles tem um monte de coisa, gente pendurada e tal, demorou pra caralho. Aí a gente acabou tocando, era quase 6 da manhã, mano. A gente tava previsto pra tocar às 11. A gente ficou lá, trocando ideia, vendo os outros shows e tal, esperando, cansado. Quando a gente subiu no palco, era quase 6 da manhã. Cara, era uma multidão gigantesca, tem isso gravado. Tem no YouTube. Cara, foi assustador, porque a gente começou a tocar, veio uma multidão, assim, todo mundo batendo, um caos da porra. Aí quando foi na 4ª música, a polícia militar invadiu o palco e parou o show. Falou que poderia dar problema, o pessoal tava muito empolgado e tal. E a gente tocou no dia seguinte num show nosso, só fechado, em outro lugar, também que foi legal pra caralho. A gente foi nessa vez, foi a primeira vez que a gente fez 2 shows. Um de graça na rua, na virada cultural, e no dia seguinte nesse lugar, um lugar fechado.
Que também foi bom, porque o pessoal que viu no dia anterior foi no show e acabou gostando da banda e até hoje os caras seguem. Em Manaus é um lugar que a gente tem um público bem legal. Cara, Manaus, todo mundo acha que por ser longe, Manaus tem uma cena metal forte pra caralho, brother. Tem muita banda, o pessoal vai nos shows, apoia pra caralho, compra mercha e cola em peso assim, cara. Tem muito show bom lá, muito show bom. Tem um circuito de shows legal que vai pra lá. Outro show que foi legal pra caralho também foi... Pra mim foi especial por estar tocando no Circo Voador, no Rio de Janeiro também, um lugar gigantesco. Pelo menos eu acho lá grande pra caralho. Um lugar com tanta história, já passou, todo o rock nacional passou por lá. Todos os maiores nomes já passaram por lá e de pisar naquele palco também foi legal pra caralho. E por convite do Aliande também pra abrir um show do Dead Fish no Rio. Foi pra mim uma das experiências mais legais que eu tive tocando assim, Coitão. Foi bem foda. Porque há um tempo atrás eu tinha uma outra vida, eu trabalhava em outra área, eu era de área de segurança, assim, tive uns problemas de saúde, onde me acabou gerando uma crise de estresse e tal. Eu acabei ficando em coma durante 3 dias, com uma crise de hipertensão, estresse do caralho. E na época eu conhecia Dead Fish, mas não era tão assim, era mais de orelhada. E eu tenho uns irmãos mais novos, onde eles escutavam Dead Fish assim, todo dia, brother. Todo santo dia. E eu gostava de algumas músicas, não era tão fã. Mas aí eu saindo do hospital, mó bad, cara, assim, tipo, fiquei 3 dias em coma, zoado lá. Pressão explodindo. Tava gordo pra caralho também, mais gordo que hoje. E aí minha família foi me buscar e tal, e quando eu entrei no carro, eu liguei o som, brother. Liguei o som, aí era um CD que ficava assim, sempre no rádio do meu irmão. Aí quando eu dei play pra tocar, cara, começou a tocar Queda Livre. E aquela letra ali foi um soco na minha cara, tipo, resumiu minha vida em algumas frases, algumas linhas ali. Onde eu ouvi aquilo e falei, puta que pariu, mano, o que eu fiz da minha vida, né? O que eu tô fazendo, trabalhando pra caralho. Parei de tocar, larguei de fazer tudo que eu gosto, por causa de grana, dinheiro, caralho. Aí me deu um estalo, cara, e ali pedi demissão do trampo, saí do trampo e comecei a focar mais nesse lado de música. E aí comecei a rolar de novo esse bagulho com banda. E quando o Aliande me chamou pra tocar, até comentei isso com ele e tal. Pra mim foi legal pra caralho, que tipo, isso foi em 2012, 2013, e tipo, alguns anos antes, tava lá saindo do hospital ouvindo Dead Fish e depois tá tocando com os caras, depois de tudo que aconteceu na minha vida, tudo que rolou. Pra mim foi um show bem especial. E acabou o Aliande, assim, até o Rodrigo virando colegas, amigos, assim, quando a gente se fala constantemente. O Aliande é um cara que me dá uns conselhos legais pra caralho em relação a tudo que envolve banda, produção, essas coisas, de como tentar administrar. É um cara que eu gosto bastante, tenho bastante respeito. De histórias. De histórias teve mais recente com o Chuck D. A gente fez um show lá, foi foda, tá palco gigante lá no Máximos e tal. Nervoso, né? Porque até então eu não tinha me dado conta que a gente ia tocar num palco grande, palco principal e tal, e abrir o palco principal. E só me veio cair essa ficha depois do show que vieram perguntar pra gente como era. Eu falei, puta, nem tava pensando nisso, tava pensando em outras coisas. E o show foi foda, cara, foi bem legal. A receptividade do público foi gigantesca, assim. Mas tava levando o show de boa até a hora que eu levei meus irmãos e minha mãe pra ver o show, né? Minha mãe já me viu fazendo merda pra caralho, aí, tipo, dar um presente pra véia, falar, ó, vê seu filho fazendo um bagulho legal. Tava de boa, cara, levando o show de boa, tava concentrado ali. Aí eu vi meus irmãos lá no meio, lá se batendo, aquela poeira subindo e tal. Aí em determinado momento eu olhei pra direita assim, cara, eu vi minha mãe, na minha reta assim, brother, do lado do técnico de PA. Aí na hora que eu vi a minha mãe eu desconcertei, falei, tá porra aí, o óculos escuro chorando, falei, caralho, concentrei de novo, falei, caralho, que da hora. Acabou o show, uma festa tal, não sei o quê. Beleza, aí vamos curtir o dia, né? Não é todo dia que você faz um show desse e tal.
viver mesmo o bagulho ali, a parte de backstage, fazer contato, conversar, conhecer as outras bandas, tal. Aí, cara, à noite a gente foi ver o Slayer e tal, conseguimos ver do palco, foi legal pra caralho. Na hora de sair fora, aí eu vi 2 seguranças gigantes vindo, já limpando toda a área ali do backstage. Aí escuto um cara gritando assim, Racionais, Racionais. Eu tava com a camiseta do Racionais, né? Aí quando eu olhei era o Chuck D. E quando a gente ficou sabendo que ia tocar, e tipo todo mundo, caralho, vocês vão tocar com o Slayer e tal. Eu falei, legal, o Slayer é fudido. Mas na minha cabeça veio o Public Enemy, Chuck D ali tocando com o Prophets of Rage. Falei, caralho, mas vou tocar no mesmo palco que o Chuck D, vai ser foda. Tinha esperança de ver o cara, queria ver o cara, só não sabia que ia ser tanto. Aí ele falou Racionais e tal, não sei o que, aí o segurança tomou frente, ele tirou o cara, e aí ele veio conversar comigo. Ele num português enrolado, eu num inglês de merda que eu não tenho, né? Falo nada de inglês. E aí tinha um amigo, um fotógrafo nosso, Tuco, que deu uma força de ficar traduzindo, falando as coisas ali. Cara, eu fiquei batendo um papo com ele ali quase uns 10 minutos. E tinha até um cara do lado dele e tal, que eu sabia que conhecia o cara de algum lugar, era o segurança pessoal dele, que é um dos dançarinos do Public Enemy, daqueles que estavam fazendo as coreografias e tal, do lado do Chuck D, do Flavor Flav, nos shows e tal. Cara, ficamos ali uns 10 minutos trocando ideia, tropicando e tal, dando risada. Aí chegou a hora de ir embora, assim, ele vira pra mim e fala, pô, mano, a gente não tem a mesma língua, mas a gente tem as mesmas ideias, nós temos a mesma cor, lutamos pelas mesmas coisas, me deu um abraço. Aí foi foda. Foi legal pra caralho. Cara, de projeto assim, eu tô envolvido em 2. Um que é... tá bem no início ainda, começando a fazer umas bases com os amigos com rap, assim, tentar misturar rap com metal, mas com umas bases de guitarra, coisa que não é novidade também. Mas fazer não é fazer beat, né? Ou é. E tem outra banda que eu tô ensaiando já tem um tempinho, a gente tá tentando se organizar e talvez a gente consiga gravar até o final do ano. Mas ainda tá tudo bem no início, assim, não tem nada certo, assim, de tocar. Por enquanto o projeto principal, assim, é o Eitão. E fazer minhas paradas, assim, trampo, tudo que for ligado à música. Outro projeto que eu não faço parte, assim, não sou envolvido com as paradas, assim, mas eu sempre que eu venho posso dar uma ajuda. Tem um amigo, o Eduardo, que ele tem um projeto aqui na Coab com uma molecada que ele dá aula de basquete de graça aqui nessa quadra. E já tem mais ou menos umas 30, 40 crianças envolvidas já. Ele já conseguiu colocar acho que umas 3, 4 em times grandes, federar. É uma parada que me dá bastante alegria de ver assim, um amigo desenvolver um projeto tão legal. Ainda no bairro que a gente cresceu, né, cara? Querendo ou não, aqui a gente viu muita coisa boa, muita coisa ruim acontecer aqui nessa quadra também. Um monte de amigo aí que se perdeu, que se foi. E ter a oportunidade de ajudar de uma pequena maneira assim ele. É um bagulho que me dá uma grande alegria, uma satisfação, assim. Cara, esse projeto ele já tá levando nas costas aí tem uns 3 anos. Uns 3 anos, a trancos e barrancos aí. Porque não é fácil. Juntar molecada, treino, aí tem material esportivo, leva a molecada pra praticar, arruma alguns jogos, tipo os amistosos, aí levar a molecada, trazer. Mas ele consegue aí. O projeto dele é aqui na Coab Taipas, mas aí ele consegue levar a molecada para jogar uns amistosos fora, em tudo quanto é lugar, outras cidades. Ele organiza tudo, leva a molecada. Quando tem jogos da NBB, ele também consegue levar a molecada para ver e ter contato com isso. A parte que eu tô tentando organizar com ele é começar a organizar shows aqui nessa quadra. Aí precisa de apoio, uma certa estrutura para trazer as bandas. Porque uma coisa que a gente para conversar bastante, que tipo, todo mundo fala que aqui só tem funk, só tem isso e aquilo, mas ninguém vem aqui tocar pra molecada, né? E aí agora tentar fazer isso. Em tudo que eu tiver envolvido, assim, tentar fazer uma vez a cada 2, 3 meses.
quando tiver uns eventos com a molecada, a gente fazer tudo uma coisa só. Aí vai ter uns eventos com grafite, o próprio basquete, shows. E sempre trazer uma coisa diferente pra cá, né? A política, a gente tá vivendo uma época de trevas, né, cara? Tá foda. Tá retrocesso fudido. Vivendo um golpe, literalmente. Foi golpe. Pode dizer que não foi, mas foi. Puta, cara. E eu acho que o pior ainda tá por vir, cara. Porque eu acho que o Brasil ainda em menos de, sei lá, mais 2 ou 3 eleições aí é capaz da gente ter um presidente evangélico. Sacou? Nada contra a religião, nada, mas o cara basear a vida de uma população, numa nação em prol do benefício próprio dele ali, eu acho bem complicado. Bem complicado. Porque você acaba legislando para poucos, esquece todo mundo. E sem falar nessa onda desse retrocesso fudido que a gente vive hoje, que, pô, o povo brasileiro se demonstrou machista pra caralho, homofóbico, racista pra caralho, brother. O Brasil é um país onde a predominância, acho que 70% da população é negra, mestiça, o caralho. O brasileiro acha que é europeu, cara, manga de elite, saca? Tipo, contra tudo que vem da periferia, assim, esses movimentos, até musical, como o funk é tido como marginal. Tá bem difícil, cara. E eu não vejo uma solução tão breve, não. Chega agora na época de eleição, você vê a fascistada toda empolvorosa, ditando as regras. E por enquanto o povo não se rebelar, cara, a única chance de mudar é no voto. Essa história de voto nulo aí não vai levar ninguém pra frente, não. Se a gente não tomar partido, não se posicionar e não lutar contra tudo isso daí. Porque nada contra o cara ser de uma outra opinião política e tal, mas eu não aceito que o cara coloque atrás da sua opinião política dele o racismo enrustido, a homofobia e essa diferença de classe, onde quer parar o pobre com o pé no peito, de verdade, saca? Acabamos de ver aí o assassinato da Marielle. Tipo, foi calada à força, uma menina que batalhava por um monte de coisa que é extremamente importante. Lutava pelos direitos humanos. E você vê muita gente ainda fazendo piada com a morte da mina, saca? O Brasil está se tornando um lugar hostil para quem, sei lá, pensa diferente. Não digo nem pensar diferente, mas tem uma onda conservadora que assusta. Você vê um bosta aí defendendo um discurso de ódio prestes a se eleger, saca? O cara só fala bosta. Não tem projeto de governo nenhum e o cara é um dos favoritos aí nas pesquisas. E o pior ainda, tem gente no meio da cena musical, do punk, do metal, da porra toda, que apoia o cara, tipo, não sabe nem o que tá fazendo. Parece que não leu, não escutou as músicas que fizeram parte de tudo isso, tipo. Que veio desse movimento de esquerda, essas coisas todas, de lutar, de batalhar. E o cara, tipo, bate no peito e grita o nome desse arrombado aí. Tá foda. Cara, falar de 5 bandas é foda, porque só de você ter perguntado 5 bandas já vem 1 milhão aqui na cabeça. Mas, sei lá, 5 bandas que sempre faz parte da minha vida, assim, eu escuto em todos os momentos da minha vida. Cara, Racionais, desde sempre. Public Enemy. Foi o meu primeiro contato, assim, de descobrir o que é a negritude, de protestar e de ir contra a porra do sistema mesmo. E pra mim era muito louco, tipo, essa coisa, porque eu tinha o rap na rua e o rock no colégio. Aí eu era moleque e ficava meio perdido. Puta, sou do rap, sou do rock. Não, cara, podia ser dos dois, podia ser a porra toda, saca? E aí uma banda que, pô, desde sempre também é o Biohazard, porque ela uniu os dois mundos, que é o rap e o rock. Quando o Marcelo me mostrou, cara, na casa dele, eu pirei. Falei, caralho, mano, que foda. É rap, é rock, a porra toda, mano, é muito louco. Bad Brains, que eu gosto pra caralho, velho. E foi por causa do Bad Brains também que eu conheci minha mina.
Foi no show do Bad Brains lá, a gente se viu e tal. E aí a gente... A partir dali que a gente veio desenvolver um relacionamento. Ah, e Ratos de Porão. Pra caralho. É uma banda que eu escuto amarradão até hoje. Vou no show e o caralho, piro pra porra. Tive a oportunidade da gente gravar um som lá com o João, no primeiro disco. Participou de vários shows. Acho foda. Você pega pra escutar o Brasil até hoje, os caras escreveram 30 anos atrás e é a real do Brasil até hoje. Brasil reaça do caralho.